fala da origem tem essa percepção de, ó, vai demorar mais, vai demorar menos. Posso trabalhar de determinada forma ou não posso de modo nenhum fazer isso, né? Vamos pegar ali, ó, dores crônicas ou dor devido a reumatismo. Vocês concordam comigo que eu posso ter, apesar do reumatismo ser um problema crônico, ser algo que vai se formando, eu tenho manifestações agudas? Nossa, esfriou, dói mais. Choveu, dói mais. Aconteceu não sei o que, dói mais. Então, tem uma manifestação aguda de um transtorno que é crônico. Se o problema é agudo, eu tenho que trabalhar ele com essa característica. Não adianta eu só trabalhar ele com algo crônico, com algo do interno, porque ele está tendo uma manifestação naquele momento com outra característica. Portanto, naquela hora, naquele momento, o meu paciente que eu sei que tem um transtorno crônico, que tem um problema lá, a tal da síndrome BI, né, algo que se forma com o tempo, que se acumula no corpo, ela também tem manifestações agudas. E no momento do agudo, tenho que trabalhar como agudo. Então, inicio esse momento, essa dor aguda, dispersando. E logo em sequência, porque sei que é uma deficiência, né? Logo na sequência que sei que ranquei o T patogênico da circulação, tirei ele do movimento, eu começo a nutrir aquilo que quero. Então, inverto, né? Mudo o tipo de estímulo, mudo o tipo de tratamento, às vezes do mesmo ponto, porque naquele momento ou para aquele paciente a manifestação é essa. E aí ninguém me falou o porquê aí da manifestação, né, da pancada, o porquê que vai ter mais problema. Eu só diria o seguinte, ó, um trauma, ele judia muito do yin. E aí, como ele não tem uma origem que a gente possa trabalhar, né, a gente pode tirar a origem já foi, ela já lesionou, já causou o inchaço, já causou o edema, já causou o problema. Eu tenho como melhorar e beneficiar isso, claro, mas dependendo do trauma que o yin sofreu, gente, lembra que trabalhar yin é refazer estrutura, né? E refazer estrutura leva tempo. Então, tem problemas musculares aí que demoram 3, 4 meses para tratar, né? Para parar a dor. A acupuntura vai aí para um mês e meio, às vezes. Às vezes vai até mais rápido. Às vezes não melhora. Mas o que fiz? Como tratei? Ah, não, ó, é dor, tenho que dispersar porque é bloqueio. Não funciona desse jeito, tá? Por que esse bloqueio? A origem é de onde? E aí, como disse, sei que a origem interna é decorrente dos transtornos, principalmente ali do Shen, né, principalmente envolvendo as emoções, e aí os transtornos externos, né, a origem externa, a maior relação com os patógenos. E aí, qual a característica da dor? Vocês já sabem bastante sobre isso, espero que saibam. Eu sei que a minha raiz é determinada síndrome, é afundamento do tido baço. Mas esse afundamento do tido baço que eu estou trabalhando, que é um transtorno crônico, nessa sessão, esse paciente veio reclamando e se queixando demais da lombar, falando que estava tendo escape urinário, que estava tendo a parte inferior ali do abdômen gelada. Então, pô, eu tô com a deficiência do Ti ali, né? Eu tenho um frio, eu tenho que tonificar ali, eu vou aquecer com moxa, certo? Então, eu vou tonificar essa deficiência. Agora, se a característica que eu tenho ali, por exemplo, é um calor,
eu vou entrar com a moxa, mas não em tonificação do yang, mas sim em dispersão, né? Porque eu tenho que acalmar, eu tenho que abrandar esse yang. Então, eu tenho como fazer também essa abordagem. Então, assim, quando puder, tem um grupo que continua indo na Casa de Nazaré, né? Então, lá é um local bastante interessante para ver essa possibilidade de a minha raiz é uma deficiência e eu tenho certeza disso, mas tudo que eu estou vendo agora é um excesso. O pulso tá forte, o pulso tá rápido, o pulso tá agressivo, o pulso tá enorme. Por quê? Tenho fleuma pra caramba, tenho calor pra caramba, tenho uma desordem muito grande dentro do corpo. Então, apesar da deficiência, eu tenho um Ti patogênico excessivo e ele está se mostrando. Então, inicialmente, disperso o excesso que está se apresentando, porque se começo tonificando, o Ti que vou tonificar é o Ti patogênico. E aí, bal, aí danou. Porque vou piorar ainda mais a situação. Então, eu tenho que esgotar, eu tenho que tirar esse patógeno, né, patogênico, para aí então poder nutrir o Ti correto, o Ti saudável. Senão, eu começo a bagunçar o tratamento e a pessoa, ao invés de melhorar, piora. Tá? Então, sempre que for trabalhar, observe de onde vem, primeiro. E aí busco a raiz. A gente vai falar mais sobre isso, e aí para o final dessas aulas, a gente vai trabalhar um pouco de como desenvolver o tratamento, e aí a gente vai voltar a falar de, ó, quem está preponderante? É raiz ou é ramo? Né? O que você vê, é raiz ou é ramo? E aí vamos debater um pouco de como agulhar, como trabalhar. Então, continuando, né? Como vou diagnosticar? Como vou evidenciar sobre essa dor? Continuo observando qual a característica. Fulano, ciclano, moço, moça, como você sente essa dor? Ah, ela dói. Tudo bem, eu entendi que dói. Mas qual é o tipo de dor? Como você sente isso? Essa dor, ela é só nesse lugar que você está me mostrando? Essa dor sai desse lugar e acontece em outro lugar depois? Essa dor começa nesse lugar, vai até outro lugar? Essa dor lateja? Essa dor é para dentro? Essa dor traz sensação de calor, sensação de peso, sensação de gelado? Então, qual é o tipo de sensação que você tem? Qual é a característica dessa dor? E aí, além de, né, qual o tipo de dor, as características da dor, eu tenho ainda outra possibilidade de ver as características dessa dor a partir de como ela se manifesta, né? Como ela se apresenta nas relações de yin e yang, de excesso e deficiência. Então, como comporta? E aí coloquei, se não me engano, essa outra relação, não aqui no próximo slide. Então, além desse comportamento da característica, onde ela acontece? Ó, ela começa aqui no ombro. Aquela dor que semana passada era só aqui no ombro, era só nesse lugar, no centro do ombro, lá em IG15. Agora, a hora que eu mexo o braço para cima, essa dor vem do ombro até a orelha. Então, ela mudou. Ela era de um jeito, agora é de outro. Vocês concordam que a minha sintomatologia mudou, portanto, meu diagnóstico muda, portanto, meu tratamento muda? Porque agora não tenho mais uma característica de frio, mas sim uma característica de calor. Né? Perdão, uma característica de vento. Ela está se movendo, ela está indo de um lugar para outro. Ou ela tinha só uma abrangência, agora ela se espalhou, agora ela concentrou. Conforme vai mudando, tenho que relacionar novamente tudo o que puder. E aí, como os canais podem me ajudar? Primeiro,
Me ajuda sabendo qual canal relacionado, né? A primeira ideia é, ó, quem passa nessa estrutura, quem passa no ombro, são os canais Yang da mão e os canais Yin da mão. Só que os canais Yin da mão pegam só a parte anterior. Então, como o problema é na parte de trás do ombro, eu vou considerar os canais Yang da mão. Então, temos inicialmente aí intestino delgado, triplo aquecedor, intestino grosso, para falar, ó, vamos trabalhar essa relação para a dor no ombro. Mas lembra comigo que a vesícula também passa ali pela cintura escapular? Relaciona-se com o VG14, relaciona-se com intestino grosso, relaciona-se com triplo aquecedor. Lembra que o fígado relaciona-se com o pulmão, relaciona-se com a vesícula, relaciona-se. Então, eu posso ter a dor no ombro, no canal do intestino grosso, decorrente alteração da fisiologia do fígado. O que vocês acham? Escreve aí para mim. Com certeza, né? Com certeza posso ter. Por quê? Quem libera e harmoniza o fluxo das substâncias é o fígado. Ele age em todo o corpo, né? Eu posso ter a manifestação no intestino grosso. Portanto, começo a relacionar um pouco aí o metal, o pulmão com o fígado para ver o que está acontecendo nessa situação, onde a dor é em um canal, mas a relação de origem é em outro lugar, é em outra fisiologia, é em outro canal, basicamente. E aí, trago uma curiosidade para vocês começarem a utilizar de modo a, ó, vou começar a perceber um pouco mais as relações entre canais dentro do corpo. A dor que está lá em IG15, onde posso buscar saber se o canal de IG está relacionado? Digam para mim. 3 pontos para saber se o canal de IG está relacionado. Tipo grupo de ponto X. Ponto fenda é um dos pontos que posso ver se o canal tem relação com a dor. Porque o ponto fenda acumula o Ti ali do canal de modo a liberar o canal, de modo a circular o canal. Então, diagnosticar o ponto X, o ponto fenda do canal principal, que acho ter relação por conta da localização. Né? Vou lá, aperto o ponto fenda do intestino grosso. Pô, não melhorou a dor. Não aliviou a dor. Poderíamos buscar outros pontos. Por exemplo, ponto Luo, ponto Yuan, e ainda outros que depois falaremos mais, se vocês quiserem. Mas, será que, como disse, não é de outra fisiologia? Porque essa dor que está no canal do intestino grosso não tem mais nada que se relaciona com isso na síndrome ou na manifestação dessa pessoa. O diagnóstico todo que eu fui fazendo foi me indicando ali características de estase, características de fígado, características de deficiência de Ti, características de estagnação do Ti. Então, vejo muito mais a relação do fígado com aí talvez o Ti do baço por conta disso ou daquilo que está se apresentando, mas não vejo o metal envolvido. Será que isso está vindo do fígado? Digo para vocês, façam o teste. Pensem, o fígado é o responsável pela harmonização do fluxo, por liberar o fluxo. Ele pode, às vezes, estar agredindo ali o intestino grosso e bloqueando o intestino grosso? Sim, ele pode. Então,
através da percepção que tenho e da compreensão que tenho de que a fisiologia do fígado se manifesta em todos os canais, em todas as fisiologias, vou ver se não é a relação do Ti do fígado que está ali bloqueando o canal. Por quê? A hora que fui ver a característica do local, né, a característica da região que fui diagnosticar, não percebi nenhuma variação ali de grumo, nenhuma variação de estar mais rígido, nenhuma variação de estar mais seco, mais ressecado, mais avermelhado, mais amarelado, mais com varicoses, ou não percebi variações. Então, por que está dando essa dor ali no ombro? Né? Então, lembra que as tendinites, os problemas de articulação, a gente lembra dos tendões? Porque são eles que movem, são eles que... Então, ele pode se apresentar ali no canal do intestino grosso tranquilamente, tá? Outra percepção. Vamos lá desenvolver, brincar um pouquinho aqui com vocês. Intestino grosso também tem relação com o estômago. Será que estômago 36 não pode também aliviar ali, né, pela relação só dos canais? E aí, se vem da deficiência do Ti do baço, da deficiência do Yang, da deficiência do Ti do estômago, será que não é só beneficiar ali, fortalecer esse corpo, fortalecer o Ti, para que essa dor desapareça? Afinal, ele só veio ter essa dor essas 2 últimas semanas. O resto dos problemas já estão lá faz eras. Né? Então, uma liberação, às vezes, do canal, eu posso trazer um alívio na hora, mas não vai ajudar em nada nessa condição. Agora, o canal ali está realmente bloqueado, está com um problema, está acumulado, eu tenho que dar um jeito de mover esse cara, eu tenho que dar um jeito de fazer com que circule. E aí, diagnosticar por canais, por exemplo, vai me ajudar a falar, tá nesse nível do corpo. A pessoa relata que tá doendo o osso. Lembra, o osso já é mais lá interno, já tá mais para dentro do corpo. Da mesma forma que posso perceber essa dor no ombro que o meu paciente reclamou, que só acontece no abençoado horário do fígado. Ele acorda de madrugada com a dor no ombro. Acorda depois disso, sem problema nenhum, tá tudo certo, tudo tranquilo. Lembra que os horários de circulação do Ti no canal pode me mostrar ali, nesse momento acontece uma variação. Só que essa variação não tem relação com esse horário, não tem relação com a fisiologia que está o horário do Ti, né? Da circulação do Ti. A grande circulação me fala que nesse horário ali, das 3 da manhã, não é o intestino grosso, ainda é o fígado. Né? Eu estou chegando lá no metal, ainda não transferi para o metal. Então, por que está acontecendo nesse dito horário? Né? Então, vejo que a manifestação de dor está no canal do intestino grosso, mas tem uma outra relação que me faz pensar diferente. E aí, da mesma forma que os horários específicos, os agravantes e atenuantes que coloquei aqui, o que seria agravantes e atenuantes? Quando eu acordo, a dor é horrível. Aí eu começo a mexer, ela começa a aliviar. Aí, quanto mais eu vou me movendo, mais leve ela fica e eu não sinto mais ela durante o dia. Aí vai chegando no período da noite, ela vai começando a incomodar de novo até uma hora que é insuportável. Então, vejo que no período noturno a dor é pior. No período diurno, a pessoa nem lembra da dor às vezes. Por que isso? Tenho relação com um órgão específico? Opa, peraí, isso daí já é uma manifestação um pouco maior do que uma fisiologia, né? Não é um horário, é um período. Então já começo a ver de forma diferente
essa questão da relação de horário. Ao invés de olhar a relação Zanfo, olho a relação Yin e Yang. E aí, às vezes, meu tratamento é muito mais simples do que imaginava. Então, que eu vejo nessa dor? Da onde está vindo essa dor? Quais as relações dessa dor? Qual horário? Tem uma relação de horário? Tem um agravante e atenuante? Por exemplo, outro agravante e atenuante. Quando massageio, quando aperto, quando esquento, piora ou melhora? Quando relaxo, repouso, não mesmo, mas não movo uma palha, aí é que eu não sinto nada. Então, quando me comporto de modo yin, do modo igual, ele não me incomoda, ou não, ó, quando trabalho do modo contrário àquilo que estou em demasia, meu corpo reclama. Então, se preciso de ti, quando eu aperto, nossa, que alívio! Porque eu estou dinamizando, eu estou dando o ti ali para a pessoa, né, em termos. Né? Lembra que a gente não dá nada, não perde nada, a gente só circula ali o Barangandã. Então, estou promovendo ti dentro dessa pessoa. Promover ti é tonificação, dispersar o ti é nutrição. Então, quando trago ao repouso, ele alivia, quando deixo ele aquecido, ele dói demais, pelo amor de Deus. A minha dor de cabeça, quando eu piso no chão, ela explode. Né? Quando eu olho para a luz, nossa senhora, 15 minutos vendo estrela. Então, se chego mais perto daquele tipo de manifestação que o patógeno no meu corpo também está apresentando, ele se mostra de uma forma pior. Se vou para o polo oposto, o meu corpo se beneficia dessa variação. Então, só trazendo uma relação que não tem nada a ver, vamos falar assim, com dor, mas tem a ver com os horários. Lembra do tratamento dos inversos, do meio-dia à meia-noite? Vocês lembram desse tratamento, meio-dia à meia-noite? Falaram já para vocês disso daí? Se não falaram, diga aí para mim, eu entro com esse taranã nesses dias. Então, posso observar essas relações de, ó, em tal horário é pior, com a observação do Yin e do Yang. Lembra a dificuldade maior, ou uma das grandes dificuldades, ó, eu não sei se é deficiência de Qi, se é deficiência de Yang. Não sei se é deficiência de Yin, se é deficiência de líquidos. Por que ainda não entendi a deficiência? Né? Se é de um polo ou de perdão, se é de uma característica ou de outra, né? Se é da característica Yang ou se é da substância vital Qi. Ainda não sei o que são, por isso não consigo separar. Tá? Voltando para os agravantes e atenuantes, né? Eles me indicam também características. Quando o tempo umedece demais, eu me sinto muito mal, cara. Nossa, eu fico ruim. Por exemplo, o que acontece comigo? Quando começa a abafar, começa a esquentar demais, principalmente em alterações abruptas, né? Tava fresquinho e aí começa a virar aquele abafado, aquele mormaço, aquele calor. Quanto pior está o meu Yin, mais eu passo mal, mais eu começo a esquentar, só que aí eu começo a ficar meio bobo, eu começo a ficar meio mole, né? Porque esse meu esquentar não é de excesso de Yang, mas o Yang se apresenta mais, porque fora está se apresentando mais e dentro também. Então, já tem um problema Yang, né? Já tem um problema onde o Yang se apresenta como acumulativo. E aí lembra que eu comentei com vocês, quando tenho característica de deficiência, eu tenho que preencher com algo. Né? Esse vazio vai se preencher com algum tipo de Ti. Né? Nada fica sem manifestação. Senão vai realmente desaparecendo.
Ah, isso é uma coisa legal, gente. Deixa eu só anotar isso, essa observação. E aí a gente tem mais uma aulinha aqui. Legal. Então, saber de como se comporta, onde está, quando começou. E aí, vou estender um pouco a teoria de canais quando a gente falar do tratamento lá para o final dessas aulas, ok? Começo a montar as relações de, ó, essa dor está vindo por conta dessa observação que faço, por conta dessa apresentação. Porque a característica de dor é pulsante. Ela é uma dor que fica tentando crescer e não consegue. Ela tenta sair e não consegue. Ela tenta desenvolver e não consegue. Quem que desenvolve? Quem que expande? Quem que cresce? É o fogo, é o calor. Então, quem tem essa manifestação é calor. Mas o calor que é saudável dentro do corpo se manifesta dessa forma? Não se manifesta. Ele se manifesta aquecendo, harmonizando, dando a possibilidade de transformação, né? E aí, por diante, né? Fazendo a difusão e etc, etc, etc. Agora, quando eu tenho essa manifestação onde a pessoa fala, ó, é ruim, é desconfortável, isso daí é um antipatogênico. Mas, Michel, ó, o yang da pessoa está bom. Sim, então eu não tenho uma manifestação do patógeno calor. Eu tenho uma manifestação de calor por deficiência. E são coisas muito distintas, tá? E é um pouco do que a gente vai falar sobre os níveis de gradação, né? Níveis de gradação do patógeno, níveis de entrada do patógeno, nível de severidade desse patógeno. Porque dependendo do calor, eu falo, esquece isso daí, deixa eu trabalhar outra coisa. Dependendo do quanto calor, esquece tudo, vamos olhar o calor, vamos tirar esse calor daí. Então, observar as características da dor, como ela se manifesta, quais as alterações locais, como vejo, como percebo, quais as evidências que essa dor me traz para a observação, vai me ajudar a entender cada vez mais as relações, até um momento que eu faço aquelas observações que vocês tanto falam, meu Deus do céu. Professor, é a coisa mais deliciosa ouvir você falando todo o caso. Eu falo, nossa, é assim mesmo, entendi tudo, mas como que você chegou nisso? Como disse, né? Tenho níveis de observação desse patógeno. A fleuma é tanta, né? A porcaria é tanta que quando eu passo ali a mão no canal, eu sinto essas pelotas, eu sinto esses acúmulos, e eu sei que é fleuma, porque isso não é acúmulo de estase, não é acúmulo de um caroço de estagnação, é uma estase perversa que eu conheço muito bem, que é um fleuma, umidade, que é um fleuma calor, que é um fleuma frio, que é certo? Então, conhecer mais sobre esses aspectos, onde fala, como assim? Lembra que eu falo para vocês, gente, ó, o calor, o patógeno calor é é uma manifestação, é um tipo de funcionamento daquele mesmo calor do corpo, só que não é igual, né? É o yin e o yang, é o bem e o mal, em termos. É o positivo e o negativo, é aquilo que é saudável e aquilo que é patológico. Então, voltando àquela primeira consideração que falei, que para mim foi tenebroso do yin e do yang, pega aí, né? Condições agudas,
são yang, condições crônicas são yin. Balela, porque eu tenho condições crônicas em vísceras, e a víscera é a manifestação do yang. Ah, não, Michel, mas a víscera está dentro do corpo, então ela é yin. E aí a gente vai continuar essa observação de yin e yang até a gente morrer, ou até falar, já não sei mais para onde vou. Mas que tem como ir, tenho certeza que tem, pois conheço a vastidão dessa vida. Né? Conheço a vastidão da manifestação e expressão do Ti. Vamos parar por aqui. Nossa aula foi essa. Beleza, gente? Beijo no coração. Até